Esse é mais bonito para o senhor. Por favor, faça uma rápida introdução, uma apresentação, melhor dizendo, sua, para que aí a gente possa liberar para algumas perguntas dos irmãos. Certo. Eu sou casado com Renata, está ali, né? Minha esposa. Tenho duas filhas, Luísa, de 5 anos, e Maísa, né, de 2 aninhos. Foi Maísa que perguntou hoje a Kelly e ao pastor Sam se tinha cuscuz no café. 2 anos de idade. Eu me formei pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Teologia, em 2014. Né? Eu sou lá de Bom Conselho, natural de Bom Conselho, uma cidadezinha fria do interior de Pernambuco, próximo de Garanhuns. É uma região que é conhecida como a Suíça Pernambucana, o pessoal fala disso. E em 2010 eu fui avaliado pelo conselho, fui enviado para o seminário em 2011. Em 2011 participei de uma viagem missionária para Guiné-Bissau, junto com o departamento de missões do SPN, que é o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Passei 4 anos lá no seminário, me formei em 2014, fui ordenado, né, no dia 17 de dezembro de 2014, ordenado ao ministério pela primeira igreja presbiteriana de Caruaru. Em 2016, 15, 16, eu fiz uma pós-graduação também no SPN em teologia exegética. Fiz também a minha convalidação do curso em teologia, né? Bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie. E fui colega, né, do pastor Sami no mestrado em teologia, né, pelo Andrew Jumper, também lá no Mackenzie. Nos formamos juntos. E a nossa formatura foi no mesmo dia, né? Depois saímos ali para comer uma pizza ali em São Paulo. Pizza em São Paulo. Exatamente. E aí, em 2023, início de 2023, em janeiro de 2023, eu e minha esposa, nós demos um passo de fé na plantação da Igreja Presbiteriana do Brasil no Universitário, que é uma região em Caruaru, uma região que pega ali em torno de 70 a 80 mil habitantes, mas que não havia ainda nenhuma igreja presbiteriana ou reformada naquele ano, ali em 2023. E nosso presbitério aprovou o projeto, e nós orávamos pedindo a Deus para que Deus pudesse levantar igrejas parceiras para nos apoiar. E a igreja aqui foi uma das parceiras, né, que nos apoiou. E a gente começou o trabalho de plantação. Éramos em torno de 14 pessoas, no primeiro culto. E pela graça de Deus, hoje somos mais de 450 membros, né? Nesses 3 anos de plantação de igreja, nós batizamos, irmãos, pela graça de Deus, mais de 300 pessoas. Amém. E o culto simples, bíblico, pregação expositiva da palavra. As pessoas às vezes perguntaram muito, né, para mim: pastor, o que o senhor fez para plantar tanta gente? Eu apenas anunciei a palavra de Deus, preguei o evangelho, e tivemos essa filosofia de termos um culto simples, pautado pela palavra de Deus, e muita gente sedenta pelo evangelho, muita gente sedenta pela pregação expositiva, pela palavra. E a gente presenciou esse tempo lá, e vimos esse agir do Senhor, movendo, convertendo vidas pela pregação da palavra do Senhor. Então, isso é um resumo, né? Amém, amém. Eu queria liberar para você, se você quer perguntar alguma coisa. O tema hoje é aberto, mas se você puder focar em plantação de igreja, revitalização, aproveitar a expertise do pastor Otávio. Nós estamos vivendo isso aqui, não é? Então, você fique à vontade também para fazer sua pergunta. Alguém quer começar? Alguma pergunta nesse sentido? Não, vocês não são tímidas assim. Eu já estava... pedir para o pessoal... Cleice vai ajudar a gente hoje e passar para Bruno, por favor, Cleice. Obrigado, Cleice. Bom dia. Uma das coisas que a gente vê aqui nos Estados Unidos, o Sami vai concordar comigo, e já participei em outras igrejas,
é quando se implanta uma igreja, quando tu começa um novo, seja presbiteriana, seja batista, seja qualquer que for, quando começa a vir gente, não vem necessariamente os presbiterianos, não vem necessariamente só os batistas, vem sempre uma salada de fruta. É uma salada de fruta que vem. E daí, lógico que o Deus é o mesmo, a graça, a salvação é a mesma, na maioria das vezes. Tem um caso ou outro que vem um pouquinho diferente, mas não sei, isso provavelmente não acontece tanto lá, porque quando é presbiteriana, quem vem já vem na escola presbiteriana, talvez. Me corrija se eu estiver errado. Como o senhor lidaria com a situação que existe aqui de que quando vem é uma salada de fruta? Aí vem o cara, tudo qualquer canto, e daí, lógico, não dá para também fazer o culto ou uma salada de fruta, porque existe a presbiteriana é a igreja. Rapaz, a realidade aqui é uma realidade muito parecida com qualquer lugar. Por exemplo, em Caruaru também. Porque a gente vive num mundo muito globalizado, né? Então, assim, antigamente você tinha essa ideia, eita, o que a gente experimenta aqui não experimenta lá, o que lá acontece não acontece aqui, mas, na verdade, está todo mundo conectado, todo mundo passando pelas mesmas informações. Então, a realidade é muito parecida por causa dessa globalização, digamos assim, essa conexão. Por exemplo, antigamente, você ia para uma cidade do interior, lá de Pernambuco, Paraíba, Nordeste, a gente fazia evangelismo indo para a praça, de porta em porta, com uma caixinha de som, pregando o evangelho. Hoje você não faz isso até mesmo numa cidade do interior, porque está todo mundo dentro de sua casa, ninguém recebe ninguém. Em Caruaru, por exemplo, a gente Caruaru é uma cidade maior, é do interior, mas é uma cidade grande, né? Mais de 400 mil habitantes. É como se fosse uma Tampa em Pernambuco. É a segunda maior cidade do estado. Então, por exemplo, o mundo hoje está diferente. Então, aquela forma de evangelismo que você pega uma caixinha de som e vai batendo de porta em porta, não acontece mais, como também não aconteceu em Caruaru. A gente não usou isso. A nossa caixinha de som, por exemplo, era a internet. Mas, respondendo à pergunta, lá também a gente recebeu uma salada de frutas. Gente de todos os estilos. Gente neopentecostal, gente pentecostal, gente ateia, gente ateu, pessoas que não acreditavam em Deus, gente gnóstica, católicos romanos, alguns reformados, né? A minoria, por incrível que pareça. Então, era uma salada de fruta também. Vou dar só um exemplo. Teve uma vez que eu estava pregando, terminou o culto, e aí um presbítero de uma outra igreja que estava lá visitando, que não era mais presbítero dessa outra igreja, estava congregando com a gente, para você ver a salada de fruta que é. E aí chegou para mim no final no culto e disse assim: pastor, não peça não para as crianças ficarem aqui. Esse negócio do senhor falar, por exemplo, que as crianças precisam ouvir a palavra, terem reverência, isso afasta as crianças, né? Diga isso não. Vamos providenciar uma coisa diferente. E aí eu olhei assim para ele e disse: é mesmo? Aí ele disse: vamos fazer mais isso não. Vamos falar mais isso não. Deixa as crianças à vontade. Aí eu disse: olha, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque nós entendemos aqui que as crianças precisam aprender também a cultuar a Deus. Então, assim, você vê vários pensamentos, várias palavras, né? Como deve ser a igreja e tal. Mas o que a gente faz? A gente tem uma classe de discipulado. Nós precisamos discipular, ensinar. E de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor falou. Então, a gente tem que ensinar a palavra. A gente sempre fala isso, né? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, com a autoridade da palavra de Deus, as pessoas são ensinadas. Então, eu creio que uma coisa fundamental para um processo de plantação de igreja que recebe essa salada de fruta ou esses balaios de gato, digamos assim, é o ensino da palavra para nos nortear
como nós devemos cultuar, nortear como nós devemos nos relacionar com o mundo lá fora, nortear como nós devemos adorar a Deus, nortear como nós devemos criar os nossos filhos. Então, esse discipulado, ele não simplesmente é um momento de catecúmenos para recebimento de membros ou depois, mas é a vida inteira. Então, esse tempo que a gente tem aqui, por exemplo, o tempo que a gente tem ouvindo a palavra, um tempo que o pastor Sami vai orientar, é um tempo também de discipulado. Então, esse discipulado é fundamental para o recebimento de membros que recebe gente de vários oriundos de várias igrejas, né? Ou várias ideologias ou filosofias. Então, o discipulado é fundamental. Se eu puder cooperar um pouquinho, né, da pergunta que foi feita com o Otávio e pelo Bruno, eu tive 2 experiências em plantação de igreja, mas eu acho que essa realidade que o Bruno destaca é da realidade de plantação de igreja. O primeiro grupo que eu plantei era um grupo que se reunia 4 anos estudando confissão de fé. Então, eu cheguei, o grupo estava pronto. Né? Um grupo de jovens lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Saía de Limeira para Cabo Frio. Eu fiz 32 viagens de Limeira para Cabo Frio para plantar essa igreja. Ela está lá, nascendo, graças a Deus. Já tem um presbítero eleito, um diácono eleito, já tem um menino que foi enviado para o seminário, Vitor. Então, assim, é uma realidade diferente. Esse grupo já se encontrava. Então, você pega. Mas aqui, a nossa experiência foi completamente outra. E concordo com o Otávio, que eu acho que isso é uma realidade de quem vai plantar em qualquer lugar. Chega logo no começo muita gente de várias. A realidade de que já está todo mundo enquadrado na caixinha presbiteriana é uma realidade de uma igreja que já tem 20, 30, 40 anos. Vai chegar gente que não tem essa mesma mentalidade, mas pelo fato de já ter uma igreja de 20, 30 anos, já consegue, a gente já tem um sistema para quando essas pessoas chegarem, elas serem discipuladas. Aqui, na verdade, a nossa realidade é outra. Nós estamos construindo liderança, nós estamos construindo conselho, os diáconos, toda a liderança, os departamentos, está tudo em construção, tudo em construção. Então, a gente tem sempre enfatizado, e quando a gente ouve uma pergunta dessa, como o Bruno está fazendo, incentivar a todos participarem do processo, não se absterem do processo de crescimento e de discipulado, e ter paciência. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, mas pastor, na minha igreja não era assim. Aí eu sempre faço uma pergunta para essas pessoas que vêm querendo fazer comparações com outras igrejas de onde eles vieram. Aí eu pergunto para ele, quantos anos tem a sua igreja lá no Brasil? 40. 60. É desleal esse tipo de comparação pela fase que a gente está. Nós não podemos também ficar usando isso como desculpa para avançar. Obviamente, fazer o trabalho, que o pastor, eu concordo plenamente com o pastor Otávio disse, fazer o trabalho. Crer na pregação, crer na escola bíblica, crer no ensino, crer no discipulado, insistir, repetir, refazer o caminho, até que a gente possa ter uma igreja cada vez mais estruturada na palavra do Senhor. Alguém mais, gente? Alguma outra pergunta para Renan? Renan aqui, por favor, Cleiton. Para que a gente possa ouvi-lo. Muito bom. Diga lá, Renan. Pastor, no seu ponto de vista, qual que é o maior desafio, né, ou qual foi o maior desafio que você teve na plantação dessa igreja e como que foi o processo para vocês superarem? O maior desafio foi ter fé, eu acho. Foi ter fé. Porque a gente começou do zero, né? Nós não tínhamos recursos financeiros, não tínhamos nada. A gente só tinha a ordenança de Deus, né, de pregar a palavra e fazer discípulos, onde o evangelho não foi anunciado. E tinha uma região lá, de em torno de 70, 80 mil habitantes, que não tem igreja bíblica. Então, vamos para lá. Aí, assim, para lá, mas como, né? Porque quem é que vai sustentar a gente? A gente está sendo de uma igreja que não sustenta, mas a gente vai para lá e quem é que vai sustentar a gente? A igreja não vai poder sustentar a gente. O nosso presbitério não tem recursos financeiros. O presbitério aprovou o projeto, mas disse, olha, a gente só pode ajudar vocês para o sustento de vocês com um salário mínimo. Não é? Como é que eu vou sustentar a minha família com um salário mínimo, plantar uma igreja, alugar um local, e agora, meu Deus? Eu tinha recebido, por exemplo, estava saindo, né, para plantar, mas havia convites para ir para uma igreja pronta, já receber um salário pastoral, minha família e tal. Em termos de conveniência, seria melhor ir para esses convites, né? Mas eu sabia da direção de Deus, que era plantar uma igreja ali.
Então, rapaz, eu acho que o mais desafio foi confiar, sabe? Ter fé e dizer o seguinte, olha, meu Deus, eu não tenho nenhuma segurança financeira, sabe? Mas o Senhor está pedindo para a gente ir, então a gente vai. Mas eu não sei o que vai acontecer. Teve gente que estava do meu lado que dizia, olha, tá louco, porque tu pode ir para um lugar que é mais seguro, mais tranquilo, mais conveniente, você vai poder sustentar a sua família direitinho e tal, e vai para um lugar que você não sabe o que vai dar. Como é que tu vai pagar as tuas contas? Eu tinha cartão de crédito para pagar em janeiro. E agora? Entende? Então, assim, eu acho que o mais difícil foi não ser guiado por vistas. Foi o mais difícil, cara. Acho que é o mais difícil. É você... Papai do céu, é isso que o Senhor quer mesmo? Então confirma, vai confirmando. Deus vai confirmando. Vai confirmando. Não confirma mais, Senhor. Vai confirmando, meu Deus. E agora? Então vamos. Aí vamos fazer o culto, cara. Sabe? E quem que vai sustentar a gente? Aí no primeiro mês a gente recebia oferta de irmãos e tal. Pagava. Veja, e nunca faltou. Deus sempre proveu, sabe? Amém. Aí começou a plantação na sala da minha casa. Era em torno de 14 pessoas em torno. Teve 2 famílias que estavam com a gente nesse processo também. E irmãos começaram a ofertar, nos ajudar também. E o número dos crentes foi aumentando, porque a gente fazia culto na casa de gente que não era crente. Perguntava se queria fazer uma visita, a gente fazia um culto lá. Aí o povo se convertia, Deus convertia o povo. E de lá já fazia o culto na casa de outros e fazia um rodízio de cultos nas casas. E Deus foi, sabe, convertendo as pessoas, milagrosamente. Chegou gente da gente ter 60 pessoas dentro de uma casa. Aí eu disse, não, aí tem que ir para um local. Só que a gente nem a oferta estava tirando ainda. Aí começou a tirar a oferta. Vamos eleger um tesoureiro, bora eleger. Elegemos um tesoureiro para cuidar das ofertas da igreja. E aí o tesoureiro começou a recolher os dízimos dos irmãos de ofertas. Será que dá para a gente alugar um local? A gente está num local muito caro. A região do bairro Universitário é uma região muito cara. Eu acho que é por isso que nenhuma igreja foi para essa região. E aí, como é que a gente vai alugar? E a gente alugou. Veja, a gente não tinha R$1 na nossa conta. E pela fé, a gente alugou um local que custava R$4.000. Como é que a gente vai pagar um local de R$4.000? Né? Se eu só recebo um salário mínimo para o nosso sustento e para a plantação da igreja. E a gente deu passo de fé, mais um passo de fé, vamos alugar. E aí teve até irmãos, assim, meu irmão de sangue mesmo, Tiago falou assim, que hoje é presbítero. Tiago falou, olha, não seria melhor a gente ir para alugar um local pequeno? E a gente, uma casa, por exemplo, a gente alugou uma casa em vez de um galpão. A gente quis alugar um galpão. Aí eu disse, rapaz, eu estou achando que Deus vai... Tem muito eleito de Deus aqui para ouvir. Se a gente alugar uma casa, depois vai ter que se mudar logo. Então, vamos para o galpão? Aí vamos. Aí a gente viu lá um galpão que era uma academia. E estava, sabe... Era um local muito bom no universitário, justamente na região que a gente quis plantar. Mas estava sem púlpito, sem nada. Não arrumamos outro local. Era um local que tinha. E aí o Tiago, ele é engenheiro. Olha, vamos arrumar um pintor para pintar. Aí quando o Tiago foi lá visitar, ele disse, olha, isso aqui, rapaz, está destruído, os pilares estão destruídos. A gente tem que fazer pelo menos uma reformazinha por segurança. Aí eu disse para Tiago, então, Tiago, chama o pedreiro para começar a fazer isso aí segunda-feira. Ele perguntou para mim, mas tu tem dinheiro? Eu disse, não. Ele disse, Otávio, como é que tu quer que eu chame um pedreiro para segunda-feira eu começar uma reforma aqui nesse galpão se tu não tem dinheiro, cara? Aí eu disse, não, mas Deus vai prover. Certo, mas aí Tiago disse, mas eu vou dizer para o pedreiro o que Deus vai prover. Não, diga que a igreja vai pagar, que Deus vai mandar. Né? Diga, contrate. E foi justamente como é que começou a ter uma oferta. E não era só uma pintura, era realmente uma reforma. Tinha que rebocar algumas coisas que estavam caindo mesmo, fazer o púlpito. E Deus mandava, a oferta chegava, e toda semana a gente pagava o pedreiro.
A gente levou nesse meio tempo, uma arquiteta que era de uma igreja neopentecostal, ela foi para lá, Deus converteu ela. Ela, pastor, eu quero fazer um projeto aqui. Ela fez um projeto de arquitetura para esse local, para ficar bem bonitinho, uma placa aqui e tal. Aí eu levei, que hoje são presbíteros, né? Aí disse, pastor, ela fez um projeto aqui, vamos fazer isso não, porque se a gente ia gastar 6 mil apenas numa pintura e tal, esse projeto vai dar uns 30 mil reais. A gente não tem dinheiro. Eu disse, calma, vamos esperar, porque se Deus mandar, a gente faz. E veja só, irmãos, de um projeto da reforma de placa, de fachada, a gente gastou em torno de 70 mil reais. E Deus mandava o maná semanal, veja. E a gente fez o culto lá, era em torno de 40 pessoas no início, ali, já no espaço, né? E foi enchendo 100, 200, hoje somos 400. Estamos fazendo 2 cultos, vamos fazer o terceiro. Então, eu acho que o maior desafio é não ser guiado por vistas, é ser guiado pela vontade de Deus. Esse é o maior desafio, que até hoje eu tenho procurado entender, aprender, vivenciar, porque até hoje não é fácil, não. Amém. Que possamos aprender. Alguém mais, gente? Sim, é Marcos. Para trás, por favor. Marcos. Pastor, bom dia. Uma coisa de tempo, né? O pastor está 3 anos lá. Nós estamos com 2 anos completos agora. E essa evolução gradativa de membros, como vocês agem para que consigam manter esses membros ativos e cada vez aumentando mais? Porque nós temos uma dificuldade aqui nos Estados Unidos que tem uma rotatividade de pessoas. Não só de pessoas na nossa região, como no país em geral. Então, assim, como manter essas pessoas dentro da nossa igreja, no caso, e ampliar, porque a dificuldade é muito grande. Talvez lá seja um pouco mais simples, porque as pessoas sejam mais locais. Mas no nosso caso aqui, tem pessoas que andam 1 hora, 1h30, 2 horas, né, para conseguir vir cultuar. E isso, às vezes, acaba não conseguindo manter esses membros ativos frequentes, né? Perfeito. A realidade aqui realmente é diferente. Eu não posso dizer que é a mesma coisa que Caruaru. Mas também não é tão diferente. Não é? Porque, por exemplo, a gente recebe dominicalmente gente que viaja 2 horas lá para Caruaru, que vem, por exemplo, de um sítio depois de Riacho das Almas. Tem gente que viaja meia hora, 40 minutos, meia hora, de Agrestina, dominicalmente. Foi recebido como membro. Tem gente que sai de Fazenda Nova. Já ouviram aquela Paixão de Cristo? O Brejo teatro, da né? Amada de Deus. Brejo. Tem gente que viaja 1 hora, dominicalmente. Né? Tem gente de Santa Cruz vindo também 1 hora. Então, assim, tem isso. E tem muita gente também que, assim, como é uma região de bairro universitário, então tem jovens que vão para lá, mas estão na faculdade, né? Depois vai embora. Existe também essa, digamos, não é a mesma coisa aqui, claro, mas você tem algo um pouco semelhante. Eu acredito que a igreja tem que ser bem acolhedora. Então, os membros precisam ser acolhedores. Não é o pastor apenas, é os membros. Então, a igreja aqui tem que acolher um ao outro. Um visitante tem que ser bem acolhido pelos irmãos, sabe? Tem que falar, tem que perguntar se tem algum motivo de oração. Os membros têm que pegar o contato, mandar uma mensagem de WhatsApp, ou ligar durante a semana para perguntar como ele está. Então, se a membresia local não fizer isso, quem já é membro, que não se sente acolhido, vai se dispersar depois. Então, o membro, ele tem que fazer parte, veja, é membro do corpo, né? Então, o membro tem que se sentir membro, tem que ser notado, tem que ser visto, tem que tê-lo e orar por ele. Isso não é função do pastor, não, tá? É função de cada irmão. Então, cada irmão tem que fazer isso, porque senão os membros e os novos vão se dispersar. Então, tem que ter esse acolhimento, sabe? Tem que ser uma igreja acolhedora. Um outro ponto é o seguinte: cada membro tem que ser um missionário. O missionário não é apenas o pastor, não.
Todos nós somos missionários. Todos nós somos chamados por Deus para o ID, não é? Onde nós estivermos indo pregando o evangelho a toda criatura. Então, veja. Todos nós temos a tarefa aqui, digamos, em Tampa, de sermos um porta-voz da mensagem do evangelho. Então, quantos brasileiros moram aqui? Em torno de quantos brasileiros? Já uns 30 mil. Uns 30 mil, não é? Então, veja, certamente você tem contato com brasileiros. Então, a prioridade da sua vida não é você ganhar dinheiro. A prioridade não é o trabalho, a prioridade não é o network. A prioridade da nossa vida como crente é sermos sacerdotes nesse reino. Então, claro, a gente vai trabalhar, a gente vai ter o nosso network, a gente vai ter contatos, sabe? Melhorar de vida. Mas a prioridade, acima disso, é eu tenho que ser uma ponte para que essa pessoa que eu tenho convivência, ela possa ouvir o evangelho, ela possa ser, pela graça de Deus, convertida pela mensagem de Jesus Cristo. Então, eu vou convidar ela para a igreja. Eu vou fazer alguma coisa. Ela não vem, então eu vou fazer alguma coisa para anunciar a palavra de Deus para ela. Então, veja, se cada membro tiver isso no coração, então vai ser uma Tampa BBC em vários lugares aqui em Tampa, em várias regiões. Então, você e cada membro vai trazer alguém para cá todo domingo. Então, naturalmente, a igreja vai crescer. Por quê? Porque temos quantas pessoas aqui? Digamos, temos o quê? Umas 20 pessoas aqui? Na escola bíblica hoje? Aqui? Né? Uns Por aí. Então, veja, então são 20 missionários aqui em Tampa que vão estar trabalhando primordialmente essa semana para trazer alguém domingo. Entende? Veja, uma das primeiras coisas que eu fiz lá na plantação foi o seguinte, eu fiz, e todo ano eu estou fazendo, é um congresso de plantação de igreja. Mas o congresso de plantação de igreja e revitalização, mas não é para fora, é para a própria igreja. Porque eu quero que cada membro da igreja entenda que ele é um missionário e ele tem um papel nessa igreja local de trazer mais pessoas para que possam ouvir o evangelho. Todo domingo, não é nada. Eu acho que todo domingo a gente recebe em torno de 20 a 15 visitantes, todos os domingos. Por quê? Porque cada membro tem esse papel de trazer outras pessoas para ouvir o evangelho. E aí, de vez em quando eu pergunto, você tem discipulado quem? Você está trazendo quem para a igreja? Quem é que você está discipulando, orientando? Quem são os seus filhos na fé? Entende? Porque se um crente não tem filhos na fé, então não está dando fruto. E a árvore que dá fruto, o que diz o Senhor Jesus? Corta. Então a gente tem que dar fruto. E o fruto quem dá não é pastor, né? É a igreja. O pastor faz parte também. São as ovelhas do Senhor Jesus. Então a gente tem que ser acolhedor, sabe? E a gente tem que ter esse papel, cada membro, de pregar a palavra e trazer pessoas para ouvir o evangelho. Nós fazemos parte desse reino. E isso é a prioridade da nossa vida. Veja, você não está aqui em Tampa por acaso. Deus te enviou aqui. Você está em missão. Você é enviado de Deus aqui. Então a gente tem que ter essa mentalidade, essa filosofia, né? É aquilo que disse o Charles Spurgeon: faça do seu dia um avanço missionário. Então a igreja ela vai manter com acolhimento, ela vai crescer, tendo cada membro como missionário na cidade de Tampa e fora dela. Amém, amém. Só para registro, mais uma vez, para aqueles que não são novos aqui, eu não converso de nada com o pastor que chega, para deixar isso registrado. Somente. Diga lá, gente. Alguém mais? Ju, por favor. Pastor, eu sou também de Pernambuco. Comedora de cuscuz. Comedora de cuscuz. Sou da igreja, membro inicialmente da Igreja Presbiteriana da Madalena. Legal. E aí, o que é que eu vejo muito, assim, que eu sinto falta da igreja aqui, mas aqui não digo de Tampa, especificamente da nossa, mas o trabalho em relação a jovens e adolescentes. O senhor falou que a plantação da sua igreja foi num bairro universitário. A gente tem aqui uma universidade que tem muitos brasileiros, que é a USF. E aí, o que é que eu percebo muito? Assim, lá, a gente tem aquela cultura, eu vejo no Brasil, de ter acampamento para criança, acampamento para adolescente, ter todo esse ministério voltado para os jovens
e para os adolescentes. A gente sabe que hoje o mundo está muito diferente em relação... Eu fui uma jovem que participei de acampamento, já conversei com vários irmãos aqui que também foram desse ministério, que foram frutos também desse ministério. E o que eu vejo aqui muito, eu vejo aqui Lá a gente tem a igreja presbiteriana ligada a uma presbiteriana do Brasil. Aqui a gente teria a igreja presbiteriana ligada à presbiteriana daqui dos Estados Unidos. E eu não vejo muita união dessas igrejas no sentido do evangelho para essa geração. Porque a gente vive aqui nos Estados Unidos, o jovem ele tem uma liberdade muito grande, ele tem um acesso muito grande. E assim, a gente, enquanto pai, eu enquanto mãe, eu me preocupo com isso, com esse futuro, porque lá a gente tem acampamento todo julho, todo janeiro. E o acampamento é um momento tão especial, porque a gente vê que crianças se convertem, jovens se convertem, e acabam as famílias vindo por conta dessas crianças e desses jovens. E, assim, pela sua experiência dessa plantação de igreja, teve algum ministério voltado para a criança e o jovem desse bairro universitário? Como é que foi essa questão do jovem? Pois é, é uma boa pergunta, né? E que bom, porque assim, pastor, o ministério ele vai dando experiência para a gente, sabe? Antes de plantar a igreja, eu era, entre aspas, pastor de jovens. É uma igreja maior. E a gente fazia acampamento, né, tal, aquilo tudo. Eu vou falar dos perigos, tá? Assim, eu vou tentar responder, porque não é uma resposta fácil, é porque a gente pode ir para alguns extremos e a gente pode errar em algumas coisas. Como, por exemplo, eu errei. Vou dar só um exemplo. Acampamento é bom. Eu participei de acampamento, eu já vi pessoas sendo transformadas em acampamento. É importante, não é? Eu acredito que uma igreja em construção, como o caso de Tampa, Esperança, é uma igreja que está em formação, a gente tem que esperar o processo. Não é fácil, isso não acontece da noite para o dia. Por exemplo, na nossa igreja, lá na Presbiteriana do Bairro Universitário, os jovens foram organizados recentemente, não é? A gente não tem, com muita veemência ainda, um trabalho com jovens, digamos assim, não é? Mas é um processo, porque a igreja está em implantação. Eu acredito sim que é um trabalho importante. Mas eu acredito que não é o trabalho essencial. Eu vou dizer do meu caso, eu fui 8 anos pastor de juventude, digamos assim, né? Que eu não concordo muito com esse termo, pastor de jovens. Eu acredito que o pastor é pastor de toda a igreja. Mas, claro, eu estava trabalhando especificamente com jovens. E a gente fez muito acampamento de jovem, adolescente, enchia 200, 300 jovens e tal. Tinha aquelas experiências boas, programações durante a semana e tal. Quando a gente ia para o domingo, para o culto, no domingo, e para a EBD, era em torno de 20 adolescentes. 30. Ou seja, o número não chegava nem a 10% daqueles acampamentos que aconteciam. Não estou dizendo que não tem frutos. Tem frutos, tá? Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes a programação de juventude ela não é o essencial. E às vezes pode levar a uma falsa experiência de conversão. Eu não estou dizendo que é só falsa experiência. Acontece conversões. Mas estou dizendo que muitas vezes aquela programação para a juventude traz um atrativo e uma experiência que muitas vezes aquele jovem não vai ter dominicalmente nos cultos de domingo. Não sei se você está me entendendo. Uhum. Porque, por exemplo, eu tinha acampamentos de jovens que se convertiam. Você tinha lá 300 jovens, 400 jovens, mas no domingo eles passavam ali um mês, mas depois de um mês, cadê eles? E aí eu tinha que fazer um atrativo na sexta-feira, o bate-papo dos adolescentes. Aí chamava algum atrativo, um show, um cantor, tal, enchia todo mundo lá novamente. Mas cadê eles na EBD? E aí fazia uma programação diferenciada com os jovens e chamava uma atração, um show, e pregava a palavra, e os jovens iam lá para frente, e eles choravam, sabe? Aquela coisa toda. Iam para a igreja, mas depois de um mês, cadê eles? No culto.
nesse tempo, que eu não faço mais isso. Teve uma programação que, não sei se tu lembra, Renata, de um acampamento que a gente até se fantasiou de jovens. Não lembra? Hã? Pois é. Eu estava louco. Sabe? Assim, é atração, é atrativo e tal, não sei o quê. Uma hora aquilo ali não vai sustentar. Você vai estar, o entretenimento vai pintar mortos. Embora tenha a palavra, embora tenha a pregação ali, mas isso pode promover uma falsa experiência de conversão. Foi isso que eu vi na realidade de 8 anos, de pastor de jovens, tendo jovens, 400 jovens, 500 jovens numa programação, mas com muita atração, em uma escola bíblica dominical menor. E aí eu fui mudando um pouco a filosofia do meu ministério, graças a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer. Eu acho que a gente não apenas pode, como deve. Eu acho que tem que ter. Mas não é o essencial. Entende? Né? O senhor falou, a gente está aqui numa igreja que está sendo plantada. Como a gente, às vezes, vem uma visão de uma igreja que já tem muitos anos de existência, muitos anos, então, a gente, de certa forma, a gente está vivendo essa experiência junto, porque eu nunca participei de uma plantação de igreja. Mas, assim, o que eu vejo não é que é o essencial, mas eu acho que a gente também não deve abandonar esse lado. Por quê? Porque a gente tem filhos aqui. Não é, sim. A gente tem que ter programações e coisas que sejam também importantes. Até porque a igreja, eles vão ter que ser ensinados a ouvir o culto mesmo, o culto secular, o que a gente está aqui. Eu cresci com a minha avó escutando hino na igreja. Isso de reverência, né? Eu tive um pastor de Jéssica que dizia que todo mundo tem que ficar calado no culto, tem que prestar atenção. Mas tinha um momento também voltado. E teve frutos disso. Sim, sim. Né? Aí o que eu falo assim, porque lá existe uma presbiteriana do Brasil que, por exemplo, aqui que está sendo plantada, mas já existem igrejas que já estão plantadas, que já existe uma programação, que já existe toda uma estrutura que poderia apoiar as que estão plantando. Porque se existe um acampamento que já existe, por que não convidar e fazer como a gente fazia? A Igreja da Madalena se junta com a Igreja das Graças, se junta com a Igreja do Bairro dos Estados e fazia uma reunião que até faria com que esses jovens se conhecessem, que eles vissem que não estão sozinhos, que eles têm um grupo para fazer parte também. Sim, sim. E, assim, não é questão que... Eu sei que a igreja não tem que ser baseada só para as jovens, não. Acho que o jovem tem que estar aqui, o jovem tem que aprender a criança a respeitar o culto. Né? E, assim, é mais nesse sentido, porque eu acho que a gente que está tendo essa experiência de plantação, eu acho que a gente deveria ter o apoio das igrejas que já estão aqui nessa realidade daqui, que já existem jovens, que eu acho que as igrejas devem ter jovens e adolescentes. E fazer tipo como a gente vê lá, entendeu? Sim, a gente sente falta disso. Agora, a experiência realmente de plantação, eu realmente não tenho. E é uma preocupação autêntica, entendeu? É uma preocupação autêntica. Por exemplo, qual é o pai que não quer que seu jovem, seu adolescente esteja bem acolhido em um grupo de jovens, que tenha programações de jovens, que tenha talvez um bate-papo que trate sobre assuntos relevantes para aquela faixa etária. Eu creio que seja importante, né? Mas é um processo, é um trabalho de plantação, é um processo. Isso vai acontecer, isso pode acontecer gradativamente, é um processo que é diferente de uma igreja já estruturada, como a IPB, por exemplo, né? Que tem a mocidade, tem a UPA, tem o UMP, o PH e por aí vai. E só para ajudar a gente a entender ainda mais o processo da gente aqui, que a gente está vendo nessa realidade, o que piora mais é que são pouquíssimas igrejas presbiterianas aqui. Né? Por exemplo, nós somos a única igreja presbiteriana de Tampa. Isso ainda dificulta mais ainda. Então, essa coisa que Ju colocou de reunir-se com outras igrejas, a gente tem que perguntar quem. Hoje é mais perto de nós para se reunir em Orlando, mas ele já tem um deslocamento de 1h40, 2 horas para fazer isso. Então, nós temos que primeiro desenvolver o nosso trabalho aqui, aí assim, desenvolver o departamento de jovens, de crianças. A gente tem tentado fazer isso, são algumas ações que deu certo, outras não deram tanto, mas encontrando o nosso caminho ainda de fazer, fortalecer os nossos adolescentes locais, fortalecer o trabalho com criança,
aí desenvolver tudo isto localmente, porque, diferentemente da realidade do Brasil, é isso que a gente tem que entender, não tem uma igreja em cada bairro presbiteriana que a gente pode se juntar. A igreja mais perto de nós é Orlando. Orlando tem enfrentado também as suas dificuldades. Vocês têm visto o Praise começar a se reunir. O Praise começou lá a se reunir faz pouco tempo, né, durante esse ano. E uma coisa interessante. E já né? está Aham. diminuindo a frequência também. Lá na nossa, assim, foi muito orgânico. Isso. Né? Foi muito orgânico. Porque jovens se converteram, Aham. né? Foram para lá. Então, assim, eles mesmos se reuniram. Aham. E eles mesmos falaram comigo, pastor, vamos formar, a gente está querendo formar a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Uhum. Amém, vamos formar. Né? Aí eles começaram a se reunir no sábado, né? Quinzenalmente. Aí tem um bate-papo sobre um tema interessante. Teve agora sobre cosmovisão, né? Como o cristão deve olhar para a questão do namoro, né? E tal. Então, assim, é importante. Mas é uma coisa orgânica, ela vai acontecer naturalmente. Né? Lembrando sempre que o foco, e não é isso, né? Não é, claro, é importante, mas sempre o foco é o culto, sabe? Uhum. Quando o foco está no culto, Uhum. essas questões mais, elas vão naturalmente acontecendo. Se organizando. Tá. Vamos ver outra pergunta, por favor, meus irmãos. Não é. Vou perguntar outra coisa, mas eu super concordo. A gente fazia parte da MPC no Brasil, que era a Mocidade para Cristo, que é interdenominacional e tinha no mundo inteiro, tem ainda. E eu sentia muita falta desse tipo de apoio dentro da igreja, porque não apoio em si, mas a geração que estamos vendo crescer. A minha geração foi um pouco melhor, a da minha irmã foi mais ativa ainda de mocidade. Hoje em dia, a gente vê o quê? A prioridade dos jovens hoje não é estar na igreja só brincando, fazendo alguma coisa, um acampamento, tudo isso. A gente começou a ver, eu via muito a questão de não é prioridade para eles. Até as pessoas que estavam liderando não tinham como prioridade a questão de crescer hoje em dia. Você ter um bom emprego, você tem que estudar, você tem que fazer isso. Tudo isso se tornava uma prioridade acima de estarmos juntos como jovens, vamos no cinema, vamos fazer isso, estarmos unidos, porque essa união traz mais jovens também, né? Então, eu vejo muito a questão de... Não é ser egoísta, não. Como que é a questão do eu, e o meu futuro, o meu futuro financeiro. Eu tenho que estudar porque eu preciso... Então, tipo assim, nunca era prioridade. Até as pessoas que pegavam liderança, a gente tinha outras denominações juntas, né? Batista, mas era mais presbiteriano. Mas era muito assim, mesmo na liderança, olha, mas e aí, você pegou esse compromisso? Cara, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que estudar. Então, tipo assim, nunca era aquela prioridade que deveria ser, que tinha antigamente, que eu via mais antigamente. Eu acho que na minha geração estava morrendo isso. Não estou dizendo que morreu, né? Mas eu vi muito mais fraco. A geração da minha irmã era uma geração assim, que largava tudo, a gente ia para uma pracinha, ficar conversando. Eu via criança, porque ela tinha que me levar, ela era obrigada a me levar. Então... Mas isso daí dói muito de ver, então a gente tem que procurar ferramentas, apoios não só de igrejas, Ju, mas de outros projetos também. Eu sei que tem um projeto que a Connection mandava também jovens. Como que é? Você lembra, amor? Que é muito parecido, que ele tem esses acampamentos aqui, são acampamentos grandes, onde você ensina liderança para os jovens, porque eu acho que também uma coisa que falta é a gente confiar que o jovem também possa tomar a frente de coisas, para ele aprender, junto com uma liderança, lógico, mas para eles já sentirem um gosto daquilo, que eles não estão sozinhos, que eles podem tomar a frente também. Então, tem um acampamento aqui que é muito parecido, é brasileiro, se eu não me engano, eu vou dar uma olhada. Mas que é para jovens, aí eles incentivam a liderança. E assim, é bonito de ver esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que eu via muito a presbiteriana ficando muito fraca nisso, entendeu? Nessa parte de incentivar, de ter esse tipo de projeto. A gente tinha a MPC, que tinha um acampamento anual, que incentivava a liderança. Não sei se o senhor já ouviu falar, né? Mas tinha o pastor Marcelo Gualberto,
como uma das lideranças no Brasil. Então, era um projeto muito sério e que a gente deveria seguir o exemplo de estar preparando os jovens para ser o líder de amanhã também. Mas a pergunta que eu ia fazer, desculpa, estou tomando muito tempo, mas como que vocês lidavam na questão do discipulado com os membros já para o intuito da evangelização? Porque uma coisa é o discipulado, quando a pessoa entra, entender o que é, vamos supor, a presbiteriana, essa parte, mas e aquela parte da preparação para o ID? O ID na nossa faculdade, na nossa escola, como que foi essa preparação? Porque a gente sabe a Bíblia, a gente estuda essa parte, mas é uma área que a gente precisa estar muito mais bem preparado, porque a gente está lidando com um inimigo que não gosta dessa parte. Então, é muito sério isso, aí eu gostaria de saber disso. Desculpa. Pronto, vamos lá. No nosso conteúdo programático do discipulado, quando um membro chega lá, um irmão chega lá para querer ser membro, vem de outra igreja ou é novo convertido, ele faz parte umas 12 aulas, se não me engano. São 3 ou 4 meses estudando, nos sábados. E aí a gente tem as doutrinas essenciais da palavra e tal. E a última aula, veja, a última aula é sobre a missão. Então, todo membro, ele já vai entender que ele vai ser recebido para ser enviado. Então, todo membro já vai entender isso, porque ele já vai receber, na última aula do discipulado, antes de ser recebido como membro, mas poderia ser também depois, ele já vai receber uma aula que fala que ele é um missionário. Que ele, por ser crente, deve cumprir o ID. Uhum. E que, se ele não cumprir o ID, ele está em rebelião contra Deus e desobediência contra o Senhor. E que ele tem que produzir, ele tem que dar frutos. Uhum. Então, assim como ele está sendo recebido no próximo ano, ou no próximo semestre, ele vai ver filhos na fé sendo recebidos. Então, ele recebe essa aula. Essa é a primeira, digamos assim, preparação. As demais preparações acontecem no culto. Porque na palavra, na pregação do Evangelho, a gente sempre tem falado sobre o ID, sobre preparação, sobre pregar o Evangelho onde ele está. Tem falado sobre isso. Nas escolas bíblicas, né, dominicais, em algum mês ou outro, a gente sempre tem dado uma aula prática sobre evangelismo pessoal, sobre como trazer as pessoas para vir ouvir o Evangelho também na igreja. A liderança sempre é estruturada para fazer programações, seja para casais, para jovens, sempre voltada para a missão também, não somente para a edificação. Então, a nossa igreja, ela respira missão. E eu cobro isso dos membros, para que eles preguem o Evangelho. Então, você tem, por exemplo, a gente tem uma jovem, por exemplo, da Alice, que ela, por exemplo, é líder de um grupo de intervalo na faculdade, e ela prega lá a palavra, ensina. Então, a gente sempre tem incentivado as pessoas a fazerem isso. Não é um segredo de outro mundo, né? Não precisa fazer teologia para pregar a palavra. É apenas explicar aquilo que Deus fez no coração da gente, né? De uma forma espontânea, simples. Então, a gente sempre tem incentivado isso, sabe? E se eu posso cooperar, e nunca perder de vista que uma boa compreensão teológica do que é a missão e o nosso papel na missão é que vai gerar mais a motivação da gente ser esse missionário. A gente bate na mesma tecla aqui, vocês sabem disso. Inclusive, domingo, a última pregação foi na grande comissão, Mateus capítulo 28, né? A gente pregou sobre isso. Então, a gente enfatiza muito isso. Por quê? Veja, a gente está querendo um manual, às vezes, prático, de como bate na porta, de como dá um bom dia, de como faz para atrair. Veja, mas não há uma receita de bolo nas Escrituras para isso. O que as Escrituras nos incentivam a fazer é que a gente confie na mensagem e não no nosso método. Às vezes a gente está preocupado com o nosso método de como fazer, mas a gente tem que confiar na mensagem.
Você já viu, já parou para pensar que a tua experiência de conversão, às vezes, não foi ninguém que sentou com você 10 lições sobre Jesus? Não. Às vezes foi numa palavra que ela deu, uma frase, e aquilo te puxou, te fisgou. Né? Às vezes, numa oração que você fez, que você recebeu de alguém, alguma orientação. Então, meus irmãos, a gente às vezes está muito preocupado com o método, com a prática. Como vamos fazer, como vamos fazer? Não, é você acreditar no poder da mensagem. Veja, a pregação das Escrituras que mais produziu conversão, porque ele pregou irado contra isso, né? Arrependei-vos e logo Nínive perecerá. Foi o profeta Jonas. Uma frase totalmente que, a princípio, não havia evangelho. Né? Não estou dizendo para a gente fazer esse tipo de pregação, mas para mostrar para você que o poder está em Deus em converter as pessoas e não no nosso método. Não que a gente não pode ensinar método aqui. Eu gostei da estrutura que o pastor Otávio falou, que ele deixou da última lição para falar sobre missões. Mas ele não falou ali de prática. Depois ele ensina, em outro momento, evangelismo pessoal. Só que a gente tem que sair daqui pensando nisso. O culto é uma grande escola. O culto do domingo é uma grande escola da gente. A gente aqui aprende a trazer pessoas, a orar por pessoas, a ouvir a palavra, a entender a palavra, a se fortalecer para sair daqui com a teologia mais viva, que vai motivar a gente para a missão. Então, às vezes, a gente está... Pastor, como é que eu dou um bom dia para atrair essa pessoa para a igreja? Não, você só tem que falar de Jesus. Você só tem que falar da sua experiência com Cristo, o que mudou, o que modificou, e o Senhor vai cuidar dessa parte. Então, mais do que método, é a crença na nossa missão. Acho que é por aí. Claro, a gente, aproveitando a pergunta de Bruna, claro, a gente tem estruturado alguns eventos, pensando em alguns eventos sempre para incentivar cada vez mais missão, a visão da nossa igreja, treinamento, discipulado, até a questão dos jovens, né? O que eu ia dizer na resposta de Ju, terminei me esquecendo, é que o que realmente solidifica um jovem ficar na igreja não é evento pós evento, é o quanto ele aprende de Cristo, o quanto ele cresce em Cristo, faz ele voltar para cá. Não que o evento a gente não concordamos, devemos fazer e tal. Mas pense primeiro, do que método, é a confiança naquilo que a gente tem que fazer na missão. Né? Eu tenho tempo só para mais uma só, para a gente encerrar. Vamos lá, Davi. Cleiton está por aí ainda? Matheus estava na lista? Então, pastor Matheus, vamos lá. Vai ser bem rapidamente, gente. Eu queria dar um contexto, depois podia perguntar ao pastor Otávio o que ele acha. Eu percebo que os ministérios de jovens de igrejas grandes, normalmente, criam um culto de domingo replicado num sábado. E acaba concorrendo com o culto ao Senhor, que é o culto com toda a igreja. Então, eu tive a oportunidade de pastorear jovens por alguns anos também. Na época, a gente tinha um número considerado mais de 100, e esse número começava a cair nos sábados. E aí eu fui procurando individualmente as pessoas para procurar saber o porquê que elas estavam não indo mais no sábado. E elas respondiam a seguinte coisa: porque a gente faz no sábado a mesma coisa que a gente faz no domingo. Então, eu acho que o que é que você pensa de atividades relacionais? E aqui eu me refiro ao sábado, sentar para assistir um filme, discutir cosmovisão, por exemplo, de um filme, ter encontros, por exemplo, de casais, para contextos que existem, encontros que eu digo sentar para conversar sobre casamento mesmo, pequenos grupos de jovens em casa, coisas mais simples. Como é que você vê essas atividades e o que é que você também implementaria aqui, se você estivesse no nosso contexto? Uma vez que nós percebemos esse problema que não é saudável criar eventos que concorram com o culto ao Senhor. Veja, eu acredito que a grande programação e o grande evento é o domingo, entendeu? É a pregação da palavra no domingo. Eu vejo isso, jovens que foram alcançados pela pregação do Evangelho e que amam a presença de Deus, eles estão no culto. E, para mim, esse é um grande evento. Isso não quer dizer que a igreja não possa ter atividades paralelas para jovem em qualquer faixa etária. Ela pode, como deve, fazer programações. Mas eu acredito que essas programações, elas são secundárias diante do culto no dia do Senhor, por uma questão prática do que eu já vi, entendeu? Eu já estive do outro lado.
Então, eu sei o que é que vai produzir os eventos e tal. Entende? E eu sei o que vai manter mesmo o jovem na igreja. Você quer ver um jovem na igreja, ele ser firmado na igreja, ele ser verdadeiramente convertido, traga ele para o culto e veja ele veja ele escutar o evangelho pregado no culto. O que os nossos jovens precisam não é de eventos, é de conversão. E evento não converte. Evento não converte. O que converte é o Espírito Santo atuando pela pregação da palavra. E nada melhor do que o culto. Ou quando a igreja prega lá fora. Né? Agora, acredito sim que podemos sim. Eu acho que é uma estratégia interessante. Eu não sei muito do contexto daqui, de Tampa. Mas acredito sim que pode ter reuniões durante a semana para reunir a turma. Um tema relevante que eles estejam passando na universidade e tratá-los da palavra de Deus, orientá-los. Só que eu não sou muito adepto, veja, por uma realidade que eu já experimentei, eu não sou muito adepto de fazer separações. A Bíblia ensina que as moças, elas vão ser instruídas pelas mais velhas, não é isso? Né? Tito 2. Né? Então, eu não sou muito adepto de assim, então o jovem vai ensinar para jovem aquela coisa toda e vai transformar aquele ambiente no evento. Eu gosto muito da ideia de os mais velhos ensinando os mais novos. Eu acho que isso surte muito mais efeito, sabe? Então, assim, a primeira coisa que um pai, por exemplo, deve fazer é entender que não é função da igreja evangelizar os seus filhos, mas é função deles evangelizar os seus filhos. Então, o pai precisa evangelizar os seus filhos. Essa é a primeira tarefa. Não é? É função do pai criar e educar os seus filhos no temor do Senhor. Não é função da igreja. Sabe? Então, eu gosto muito dessa estrutura bíblica de pais ensinando seus filhos jovens, ou as mais velhas, as senhoras ensinando as moças. Eu gosto muito dessa estrutura. Sabe? Eu creio que surte mais efeito. Não estou deixando de lado eventos. Eu creio que sim, é importante, é legal, é interessante, agrega, mas eu acredito que o que agrega mais é a simplicidade daquilo que está ensinando na palavra, sabe? Do culto, de famílias cristãs, ensinando seus filhos, de orientando, evangelizando, trazendo para a igreja. Eu acho que isso surte mais efeito do que o inchaço de um evento. Amém. Davi, como eu te anunciei, está tudo ok? Beleza, então, maravilha. A gente quer louvar a Deus pela vida do pastor Otávio. Obrigado pelo tempo, obrigado por vocês participarem também com as perguntas. Tiverem mais algumas, você pode enviar o envio para ele responde para vocês também. Mas lembrar, meus irmãos, que o privilégio de participar, eu queria dar essa última palavra, privilégio de participar de uma plantação de igreja. Nós não temos as mesmas estruturas que tínhamos nas igrejas de onde a gente veio, estruturas já prontas, já feitas, né? Já elaboradas, mas a gente tem a oportunidade, o privilégio de criar juntos, pensar juntos essa estruturação e trabalhar para que isso aconteça. Então, arregacemos as mangas e vamos para cima, porque nós fomos chamados para isso aqui. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu pedi ao pastor Otávio fazer essa oração por nós, Amém. para nós Vamos e orar. por nós, pela plantação Gente, aqui de Tampa obrigado, também. viu, pelo carinho dos irmãos, né? Eu vejo lá de fora, Tampa. Gente, o que vocês estão vivendo aqui, cara, é um tempo muito bom. Aproveitem, sabe? Esse tempo de plantação de igreja. Isso vai ficar marcado na história de vocês. Não deixem isso passar de lado, sabe? Isso é um tempo maravilhoso que vocês estão vivendo aqui. Então, minha oração é que Deus continue abençoando de vocês. Participe do processo, da estrutura. Certamente, mais à frente, vai ter também, né, as programações de jovens, de adolescentes, crianças. Isso faz parte do processo. Trabalhem para que isso aconteça. É maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Arregassem as mangas e trabalhem. Alguém arregaçou as mangas, né? Lá no Brasil, por exemplo. Vocês têm que arregaçar as mangas aqui e trabalhar também, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso que tivemos